Senhor presidente, nobres vereadores, primeiro gostaria de registrar a corriqueira atitude do novo vereador, deselegante atitude do novo vereador de se ausentar quando vai ser contraposto. Mas, pelo que ele já demonstrou na última sessão, o seu descontrole emocional, é melhor, né? É melhor do que cometer crimes aqui dentro. Então, que aguarde mais 61 anos para ver se ele amadurece um pouco. Quando falo de se falar a verdade aqui, quando falo de se ter responsabilidade, de se ter probidade na atuação do vereador, é exatamente sobre a infelicidade que acabamos de presenciar. Sabe como ele afirmou e criou toda essa fábula? Através de uma certidão que eu juntei. Ele cria versões, não afere a veracidade delas e vem jogar para você, internauta. Eu vou explicar o tamanho da besteira e da inverdade que ele falou. Quando fui para Cuba, viajei numa sexta-feira à noite, sábado, domingo, abonei um dia, que pelo Estatuto do Servidor Público nós podemos abonar um dia por mês, e foi descontado 4. Os outros dias eram feriados. Ou seja, eu tenho isso registrado, entrada e saída do país, os dias que eu saí. Ele tirou que eu viajei 9 dias e que foi descontado inicialmente num mês e depois no outro. Só que o novo vereador não sabe, ele não sabe. E olha a irresponsabilidade que ele tem com você, a falta de respeito que ele tem com você. Os dias que foi viajado foram descontados exatamente na época. E os outros 5 dias que se descontam foi o Encontro Nacional de Estudantes de Direito em Brasília, que foi ao final do prazo, que terminava a gestão, e eu também pedi. Então todos eles foi dentro do tempo. Foi exatamente no prazo em que ocorreu as faltas. E olha a irresponsabilidade. Ele olhou a certidão que eu juntei, que ele mesmo pediu, soma os 2 dias e cria a fábula que foi descontado um tanto no começo, outro tanto depois. Ele nem sequer se dá o trabalho, de saber qual a verdade dos fatos. Então é essa irresponsabilidade, falta de preparo que eu falo para vocês. Que isso fere o decoro parlamentar, sim. E vim falar que expõe meus colegas. Não foi eu que quase levei a óbito o vereador Diobel. Não foi eu que quase briguei com o vereador Itamar esses dias aqui. Não foi eu que desqualifiquei o Laudelino e depois eu aqui como suplente, como se fosse menor, como se ele não precisasse de suplente para estar sentado nessa cadeira. Isso sim é expor. Isso sim é faltar ao respeito. O vereador muitas vezes se manifesta aqui achando que está num campo de futebol. Traz até a torcida para bater palma. Mas ele tem que saber que ele está dentro de uma casa de leis. E essa casa de leis requer respeito. E ele tem que se situar. E a melhor coisa para se situar são os termos frios da lei, os quais ele vai ter que responder sim. Quem expõe, quem desrespeita, quem desqualifica, quem envergonha essa casa é ele. Com as posturas antiéticas, com as posturas desrespeitosas que tem diariamente. E passa a assistir os discursos dessa casa. Então, é essa falta de respeito, é exata falta de respeito e de elegância que esse novo vereador pratica todos os dias que eu registro aqui. E praticou na defesa dele. Então, que culpa eu tenho, eu pergunto para vocês, me submeter a tamanha incapacidade, a tamanho despreparo, a tamanho falta de probidade parlamentar no trato dos seus colegas. É eu que pergunto, que culpa eu tenho? Nenhuma, mas eu tenho a obrigação de, quando desrespeitarem a lei e o código de ética parlamentar do meu município, cobrar sim que ele seja respeitado e quem desrespeitou pague por isso. E eu não vou ser omisso a isso. E por isso representei. Então, deixo claro. E é engraçado que ele fala, demorou tanto tempo para esclarecer, mas ele não rebate dizendo o que estava errado. Então, você vê a incapacidade de mostrar o que estava errado, porque estava tudo, as informações todas corretas e alinhavadas com a verdade. Então, nobre internauta e caro presidente, para finalizar, deixo claro que estou aqui, todos os documentos dispostos para ser avaliados, para ser medidos e para ser constatados o respeito, a probidade que tenho com a coisa pública. E serei sim, sempre um grande defensor e um grande batalhador por quem é desrespeitar. E desde o começo, lutei para que essa casa tivesse respeito. Infelizmente, não são todos, ou a grande maioria dos vereadores lutam por ela, mas não são todos que respeitam ela. E toda vez que eu presenciar uma falta de respeito, como a que aconteceu, e ele praticou crime sim, de calúnia e difamação, de
querer dizer que eu pratiquei algum tipo de improbidade pública. Então, está registrado, vai responder sim, porque desrespeitou a lei. Então, eu agradeço a você, internauta, que acompanha e vê como tratamos de forma proba a atuação do vereador. Muito obrigado.